Qual o papel do chamado hormônio do amor na nossa percepção do quão atraente e confiável um rosto é? Vem conhecer nesse vídeo um pouco mais sobre a função do hormônio ocitocina. Vamos explorar as diferenças na percepção desses hormônios em homens heterossexuais e homens homossexuais e a sua possível explicação evolutiva. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais. A ocitocina, ela é um hormônio produzido pela região do hipotálamo, que é essa região aqui em amarelo do cérebro. E ela tem como função promover as contrações musculares uterinas, reduzir o sangramento durante o parto, estimular a liberação do leite materno, desenvolver o apego e a empatia entre as pessoas, produzir parte do prazer do orgasmo e modular a sensibilidade ao medo particularmente do desconhecido. Lembrando que nós já temos vídeo aqui no canal sobre o medo, nós já temos vídeo aqui no canal também sobre o orgasmo. Então, se você quiser conferir esses vídeos bem legais, confere aqui, ficaram bem interessantes. A ocitocina, ela também é um hormônio relacionado com a estrutura óssea. E segundo pesquisas, ela pode ser usada no controle e na prevenção de osteoporose. Achados em animais e humanos indicam consistentemente um forte envolvimento da ocitocina na regulação do comportamento de aproximação social dos indivíduos e também da aproximação afiliativa, que é o nome dado aos comportamentos de formação de amizade, de vínculos entre os animais, incluindo o vínculo mãe-bebê logo após o parto. E também ela está envolta no processo de estímulos sociais e também na indução da excitação sexual. A ocitocina ela vem sendo estudada como tendo um impacto no processamento também de estímulos faciais, como uma característica essencial das interações sociais. Em estudos da imagem em participantes do sexo masculino, a ocitocina, oferecida de forma intranasal, diminuiu a resposta da amígdala, que é essa regiãozinha aqui coloridinha amarelo do cérebro, a respostas a estímulos sociais de ameaça, como expressões faciais negativas. Em contraste, o aumento da atividade da amígdala em resposta aos rostos ameaçadores foi encontrado em mulheres cisgêneras. Em um estudo com foco na avaliação social de rostos em indivíduos de ambos os sexos, a administração de ocitocina intranasal, que dando para a pessoa cheirar diretamente, aumentou a percepção de confiabilidade e atratividade dos estímulos faciais, independentemente do sexo do participante e do rosto apresentado a eles. Para investigar a influência da ocitocina, um estudo de 2014, elaborado por Tiene e seus colaboradores, selecionou 37 jovens voluntários saudáveis do sexo masculino. Desses, 19 se autodeclararam homossexuais e 18 heterossexuais, homens cisgêneros. Eles foram expostos a doses intranasais de ocitocina e de placebo, como um grupo controle. A ocitocina ela é conhecida por provocar esses efeitos psicossociais nas pessoas em até 40 minutos após ela entrar em contato com as vias nasais. Após esses 40 minutos, as pessoas participaram de um teste na qual elas iriam avaliar os rostos das pessoas, de outras pessoas, como mais ou menos atrativos. E fotografias eram tiradas das suas expressões faciais durante o teste. Então, eles foram expostos a 20 rostos, de 10 homens e de 10 mulheres, divididos em expressões neutras, com raiva e felizes. Os participantes foram solicitados a indicar a sua concordância ou discordância em 8 itens. E eles deveriam julgar em uma escala que variava de 1, que é discordo totalmente, a 6, concordo totalmente. E os itens pertenciam a 3 categorias. A primeira é a atratividade. A pessoa é sexy. Essa pessoa me parece muito atraente. Eu acho que ela é bonito. A outra categoria é acessibilidade. Gostaria de conhecê-lo melhor? A terceira categoria é confiabilidade. Se achava que aquela pessoa poderia ser boa para conversa, se poderia conversar de tudo com ela. E se aquela pessoa parece ser honesta e genuína com os outros. Os participantes também relatavam o seu humor durante a pesquisa, dividido em bom humor,
mau humor, estado de alerta, sonolência e calma ou agitação. Como resultado, a administração da ocitocina aumentou as notas para os rostos que eram neutros, que eram exclusivamente neutros, nos casos de homossexuais. Enquanto nos indivíduos heterossexuais, o tratamento com a ocitocina não afetou as notas das faces de rostos neutros, nem para homens nem para mulheres. Participantes homossexuais também avaliaram, em particular, rostos masculinos como muito mais acessíveis. Independente do tratamento com ocitocina, as classificações para rostos neutros dependeram da orientação sexual dos participantes e do sexo dos estímulos faciais apresentados a ele, com os participantes heterossexuais dando classificações mais altas para rostos femininos do que para rostos masculinos. No grupo homossexual, a administração de ocitocina aumentou as classificações de atratividade dos rostos e de acessibilidade para o caso dos rostos masculinos. Em contraste com os homossexuais, os participantes heterossexuais geralmente não mostraram efeitos de administração de ocitocina, com exceção de uma diminuição induzida pela ocitocina nas classificações de confiabilidade para rostos femininos zangados. As análises revelaram que esse efeito ele foi encontrado predominantemente nos homens heterossexuais solteiros do grupo, enquanto que no grupo homossexual os efeitos da ocitocina geralmente não diferiram entre solteiros e indivíduos que estivessem em um relacionamento. Os indivíduos homo e heterossexuais eles não diferiram no início do estudo em relação à felicidade, estresse e ansiedade. A administração de ocitocina ela não teve efeito sobre nenhuma dessas medidas e não houve alteração específica do grupo nesses parâmetros também ao longo do decorrer da pesquisa. Os resultados indicaram uma sensibilidade maior ao efeito da ocitocina em homens homossexuais do que em homens heterossexuais. Essa descoberta de que o tratamento com ocitocina não aumentou as classificações de confiabilidade à primeira vista, ela está em desacordo com observações anteriores de um efeito de melhoria da ocitocina no comportamento de confiança das pessoas. De acordo com os experimentos de laboratórios em casais heterossexuais, as concentrações plasmáticas de ocitocina no sangue estão relacionadas à comunicação positiva, a uma afiliação e um suporte emocional entre os parceiros. Além disso, a ocitocina parece geralmente aumentar o comportamento positivo durante um conflito de casal. Por exemplo, no contato visual e nos pequenos gestos que as pessoas fazem. Tanto isso funciona para homens quanto para mulheres. E, além disso, aumenta as proteínas alfa-amilase presentes na saliva, que agem com o efeito de provocar uma excitação emocional no caso dos homens. Assim, em vez de aumentar indiscriminadamente a confiabilidade, a influência da ocitocina, nesse tipo de estudo que nós estamos descrevendo aqui, ela essencialmente depende do contexto. Digno de nota são os efeitos da administração da ocitocina nas interações de casais que foram observados nos casais monogâmicos de longa data. E pesquisas recentes indicam que os efeitos do hormônio da ocitocina em homens pode depender do seu estado de relacionamento. Por exemplo, a ocitocina em homens com parceiras tem um efeito de diminuir a confiança em aproximar-se de mulheres estranhas, o que contribuiria para a manutenção das relações estabelecidas, enquanto que em homens teria um efeito contrário. Após a administração da ocitocina, os homens heterossexuais solteiros perceberam os rostos femininos com raiva, mas não neutros ou felizes, como menos confiáveis, o que não aconteceu no caso dos homens heterossexuais com parceiras. Esse padrão sugere que a ocitocina em homens solteiros, quando confrontados com mulheres desconhecidas que expressam emoções negativas no rosto, eles tendem a evitá-las. Isso porque evitar sinais negativos tem maior relevância na busca de um parceiro, porque você precisa saber se aquele parceiro vai estar receptivo a uma aproximação sua ou não, do que para quem já está em um relacionamento. Do ponto de vista evolutivo, o comportamento homossexual ele foi sugerido para contribuir para a sobrevivência, reforçando a aliança entre pessoas do mesmo sexo e assim favorecendo o altruísmo recíproco e também a troca de recursos,
tal qual nós já falamos aqui nesse vídeo, na qual eu falo sobre a evolução da homossexualidade na espécie humana, que lá eu detalho muito bem isso, eu trago algumas abordagens bem interessantes sobre isso. Na verdade, eu tenho um que eu falo de 9 hipóteses para a homossexualidade na espécie humana, e esse outro vídeo na qual eu falo sobre a evolução da homossexualidade nos primatas, que ficou bem interessante. Confere lá esses vídeos que são bem legais. O aumento da sensibilidade à ocitocina em indivíduos homossexuais, conforme observado e descrito aqui nesse estudo que nós estamos falando, pode ser um mecanismo neuroendócrino por trás dessa estratégia comportamental de reforçar as alianças positivas por meio do comportamento homossexual, como nós exploramos lá no nosso vídeo que eu falo da evolução da homossexualidade nos primatas, na qual a homossexualidade tem como principal função o reforço de vínculos entre os indivíduos. E a ocitocina é um hormônio fundamental nisso. Por isso é bem interessante, né, quando a gente traz esse tipo de tema aqui para o canal, né, na qual nós conhecemos um pouco de alguns estudos mais práticos que foram feitos nesse sentido e são bem interessantes. E não deixe de também já se inscrever aqui, porque muito em breve vamos ter muito mais outros vídeos bem interessantes aqui no canal. Eu vou deixar indicado para vocês essa série de vídeos na qual eu falei sobre várias outras características da influência do cheiro na nossa reprodução. E vou deixar indicado aqui também esse outro vídeo na qual eu falo sobre a evolução da homossexualidade na espécie humana. Vejo vocês nesses outros vídeos e até mais!